que cientistas da Universidade de São Paulo concluíram que o uso de máscaras é ineficiente para conter a transmissão da Covid-19. O estudo, publicado em 12 de março deste ano, analisou 24 países europeus entre 2020 e 2021. Os pesquisadores Daniel Tausk, do Departamento de Matemática, e Ben Spira, do Departamento de Microbiologia, chegaram à conclusão depois de investigar a relação entre o uso de máscaras em nível populacional e o excesso de mortalidade pela doença. 3 grupos de países foram analisados. No primeiro estão Itália, Espanha e Portugal, que impuseram leis rigorosas de uso de máscaras já na primavera de 2020. Noruega e Holanda representam outro grupo, porque intervieram apenas no inverno de 2020 e 2021. Um terceiro grupo de países, formado por Dinamarca e Suécia, apresentou níveis baixos de utilização de máscaras durante todo o período analisado. Foi constatado que os países dos 2 últimos grupos se saíram melhor. Além disso, o estudo sugere que o uso prolongado de máscara pode ter causado efeitos adversos nos infectados, como a reinalação de partículas virais. Isso significa que a doença pode ter persistido por mais tempo entre os infectados e ter se alastrado para mais pessoas. Ana, quero ouvi-la sobre esse estudo que foi publicado pela Universidade de São Paulo. Eu lembro, cobri bastante pandemia de Covid-19 e simplesmente a discussão sobre o uso de máscaras era um assunto interditado durante a pandemia de Covid-19. Simplesmente ouvir um especialista, posições diferentes em relação ao uso da máscara, podia ser alvo de agência de checagem. Silvio, como é mesmo aquela frase? Fatos são coisas teimosas. Paula, é impressionante, né? O que aconteceu, né? O balão, né? O tubo de ensaio em relação ao controle social que foi implementado na pandemia é uma experiência macabra, mas muita gente sabia que as máscaras não eram capazes de conter transmissão da Covid. Muita gente sabia que as vacinas também não eram capazes de conter transmissão da Covid-19. O próprio, então, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele disse na TV, o vídeo está aí na internet, você pode encontrar: se você tomar a vacina de Covid, você não contrai, você também não transmite a doença. O que logo depois, né, essa teoria caiu-se por terra e nós entendemos que as vacinas não tinham essa eficácia de não contaminação e não transmissão. As máscaras, a mesma coisa. Durante a pandemia, nós falamos muito no antigo programa lá da Jovem Pan, e fomos depois censurados. Olha, o jurídico disse: não, vocês não podem falar sobre isso. Que médicos aqui dos Estados Unidos, médicos do mundo todo, intelectualmente honestos, eles diziam que o lockdown para pessoas saudáveis, esse lockdown que foi implementado no mundo, fecha tudo, tranca todo mundo, a economia a gente vê depois, isso só vai estender a pandemia. As pessoas saudáveis precisam continuar circulando porque elas serão exatamente o antivírus, elas serão usadas como um firewall. Isso estava escrito na própria declaração de Great Barrington, que nós falamos tanto na época, declaração assinada pelo Dr. Jay Bhattacharya de Stanford, mais um médico de Harvard, o Dr. Jay Bhattacharya, que hoje faz parte do Departamento de Saúde do governo, da administração do governo de Donald Trump. Ele, que estuda pandemias e epidemias há mais de 2 décadas, disse: não podemos fazer esse lockdown severo e as máscaras não são capazes de conter a transmissão. Ele foi censurado, inclusive, em Stanford. O meu filho, que na época estava estudando em Stanford, ele me contou que na época houve manifestações dentro da universidade
demandando que a presidência da universidade demitisse o professor, imagine, porque ele estava dando a sua opinião médica. E os médicos que foram censurados, tiveram seus canais no YouTube derrubados, que foram demonizados, doutor Paulo Porto de Mello, doutor Zeballos, quantos outros médicos no Brasil que foram demonizados, doutor Francisco Cardoso, todos demonizados porque, vejam vocês, falaram exatamente isso, que as máscaras não são capazes de conter transmissão da Covid-19. E eles disseram na época, muito bem embasados em estudos anteriores. Está aí, fatos são coisas teimosas.